Pois bem, no Velho Testamento, sob as sombras e as leis e os tipos, como Deus deu aquelas coisas lá atrás, prefigurando a vinda do Filho de Deus. Por exemplo, na dispensação mosaica, quando Deus disse a Moisés para pegar um cordeiro, o primeiro da velha mãe ovelha, e que o guardasse, que o tomasse no 10º dia e o guardasse até o 14º dia, para ser provado, limpo e para descobrir se havia alguma mancha no cordeiro. Vocês conhecem a lei da redenção do Antigo Testamento, como o inocente deveria morrer pelo culpado. Por todo o caminho desde o Éden até a cruz, o inocente morreu pelo culpado. Sob as leis da velha redenção, digamos, por exemplo, que uma pequena mula nasceu no pasto, e aquela pequena mula tinha ambas as orelhas caídas, era vesga, tinha os joelhos tortos e a sua cauda era toda erguida. Que criatura de aparência horrível! Se o bichinho pudesse pensar por si mesmo, ele diria: Bem, mamãe, suponho que quando o dono da casa sair, ele simplesmente vai me bater na cabeça. Eu não valho nada. Nunca vou conseguir, porque veja que coisa horrível eu sou. É assim que as pessoas ainda tentam pensar, que são indignas. Você é. Todos nós somos indignos. Mas, se a mãe fosse bem instruída nas leis da redenção, ela diria: Querida, olhe, o sacerdote nunca vai olhar para você, mas o homem da casa terá que levar um cordeiro sem defeito, e esse cordeiro terá que ser examinado, e o cordeiro terá que ser morto para que você possa viver. Ela interrogaria: Por que isso, mamãe? Ela responderia: Porque você nasceu sob um direito de primogenitura. Você é o primeiro. É assim que é hoje. Nós, culpados, indignos, deveríamos morrer. Não somos dignos de viver. Não somos dignos de vir a Cristo. Não somos dignos de pedir nada. Mas Deus nunca olha para a sua indignidade. Ele olhou para o Cordeiro. Assim, se ele não pode encontrar nenhuma falha em Cristo, então você está livre. Vê? Ele morreu em seu lugar. Agora, se há alguma falha nele, você ainda não está livre. Mas Deus não examina você, ele examina o Cordeiro. Você diz: Não sou digno de sair desta cadeira de rodas essa noite. Isso é certo, você não é, mas Deus não examina você. Ele examinou Cristo. E se ele é digno, então você pode andar. Vê? Isso é certo. Depende do que você pensa sobre isso. Você diz: Irmão Brana, sou uma mulher horrível. Tenho vivido ilegalmente. Eu até quebrei meus votos matrimoniais. Eu fiz isso. E, Sr. Brana, eu lhe digo, eu tenho sido um bêbado. Eu fiz isso. Não importa o que tenha feito. Deus nunca olha para você. Ele olha para o Cordeiro. E ele já aceitou o Cordeiro. Então você está livre. Deus não pode ver você. Ele vê o Cordeiro que morre em seu lugar. Isso é o suficiente para fazer um companheiro gritar, não é? Claro que é. Quando você pensa nisso, nessas bases da palavra, vocês creem em gritar? Eu ouvi vocês fazendo isso há algum tempo. Sabe, eu mesmo não sou muito emotivo, eu creio. É claro que às vezes eu fico um pouco religioso, sabe? E fico um pouco entusiasmado. Mas vocês sabem, isso me faz lembrar
devido a isso que tantas pessoas criticam gritos, felicidade no coração cristão. Devemos ser felizes. Temos muito com que sermos felizes. Se há alguém no mundo que deveria ser feliz, somos nós. Isso me faz lembrar de um fazendeiro certa vez que foi... Ele não era um bom agricultor. Ele tinha muitos grandes e bonitos celeiros e tratores, mas o homem era muito preguiçoso para trabalhar. Isso é tudo. Ele não produzia nenhum feno. E me vem à mente algumas dessas grandes igrejas e teólogos que não cavam e em verdade não tomam a palavra de Deus. Eles têm grandes igrejas, muita música e muito requinte, mas isso não significa tudo. Então, ele não trabalhava. E mais, seu vizinho tinha um pequeno e velho celeiro ali, e ele não tinha um curral para manter seu gado e coisas assim. Mas, com certeza, era um homem trabalhador. Ele realmente trabalhava, produzia grandes colheitas de alfafa e as armazenava no celeiro que tinha. O homem da missão, vocês sabem. Então, vocês sabem, chega o inverno e há um bezerro nascido em cada um dos celeiros. Na primavera seguinte, quando os ventos da primavera começaram a soprar, eles tiraram os bezerros para fora. Bem, esse bezerrinho que eles tiraram da grande e enorme catedral, vocês sabem, ele era tão fraco que não suportava nada. O vento quase o derrubou. Ele caminhou por ali e o pequeno companheiro não teve nada para comer durante todo o inverno. Então, ele se alimentou de ervas daninhas e não tinha muita força para ficar em pé. Não é de se admirar que eles não possam crer em cura divina. Precisam de algumas vitaminas. Bem, quando menos se imaginava, deixaram o outro bezerro sair, lá do outro celeiro. E, irmão, ele estava todo gordo e roliço. Ele havia comido uma boa alfafa, muitas vitaminas, e estava gordo e roliço. Aquele vento começou a atingi-lo, aquele vento veemente e impetuoso. Vocês sabem, vindo, que coisa, ele simplesmente deu um pontapé e pulou e deu saltos e correu pelo curral com toda a força que pôde. E aquele bezerrinho magrinho, fora do grande e bonito celeiro, enfiou a cabeça pela fenda da cerca e disse: "Tss, tss, 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 que fanatismo!" Por quê? Estava desnutrido. Assim é com a igreja hoje, subnutrida. Cristo morreu pelos pecadores, para que você pudesse ser livre. Sim, Senhor. Ele morreu para curar os enfermos. Não é fanatismo. Deixe o Espírito Santo atingi-lo uma vez e você se sentirá com vontade de dar saltos também. Sim, Senhor. Claro, obtenha primeiramente algumas boas e ricas vitaminas da Palavra de Deus. Essa é a melhor vitamina que eu conheço. É a Palavra de Deus. Pois bem, Moisés olhou para o cordeiro, disse: "Tome um cordeiro, cada um de vocês, cada casa. E ele deve primeiro ser guardado e provado. Ouçam, vocês, novos convertidos agora, agradecemos a Deus por muitos de vocês todas as noites. E olha, a primeira coisa que vem é um teste. Assim que você vier a Cristo, algo vai acontecer. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser provado, açoitado, fustigado um pouco. Mas se você... As coisas acontecem, na verdade, para testá-lo. É o filho sendo treinado, é isso. Vocês creem no teste bíblico, na disciplina dos filhos? A Bíblia fala sobre treinar o filho com tutores e assim por diante, educando-o, endireitando-o, colocando-o em seu devido lugar. Este é o problema nessa noite. Os pregadores têm deixado a congregação fazer qualquer coisa. Eles precisam de um pouco de disciplina.
Isso é certo. Esse é o problema com o mundo hoje, a razão pela qual, no natural, eles têm tanta delinquência juvenil. Precisamos de disciplina como filhos. Eu creio que é muita delinquência dos pais. Meu pai cria realmente na disciplina da criança. Ele tinha uma varinha sobre a porta e uma cinta de barbear pendurada na parede. Sabíamos o que significava. É uma pena que já tenhamos nos afastado disso, não é verdade? Sim, disciplina de filhos. Precisamos de pregadores que preguem a palavra, que nos digam a verdade sobre ela, que nos digam que devemos nascer de novo e nos tragam, com base no sangue derramado, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e nos apresentem todas as coisas boas que Deus tem para nós. Isso é um pastor. Aí está. Esse é o tipo de onde você obtém as vitaminas. Pode ser em um celeiro ou em uma missão. Mas o importante é que você esteja sendo alimentado. Observe. Mas agora tinha que ser provado primeiro e depois morto à tarde diante dos anciãos. E observe, a Bíblia falando do Cordeiro da Redenção ali, ela fala disso no singular, mate o Cordeiro. Porém, em outros termos, cada família matava um cordeiro, mas todos representavam um só cordeiro. E no significado espiritual disso, que cada uma daquelas famílias, sendo o pai o sacerdote da própria casa, eles deveriam matar o cordeiro para cada casa, para que pudessem comer a carne. Mas tudo representava um só cordeiro. E isso significa que, em realidade, há muitas missões, muitas igrejas, corpos de crentes, todos juntos representando um só cordeiro. Estamos todos nós nos alimentando do mesmo cordeiro. Veem o que eu quero dizer? Aqui está uma igreja aqui, outra aqui embaixo, e uma na África, uma na Ásia, mas é tudo do mesmo cordeiro. A redenção vem do mesmo cordeiro e somos alimentados do corpo do Senhor Jesus, que é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós o recebemos na forma da palavra, e um pastor correto alimentará sua congregação na palavra, o Cordeiro. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, com ervas amargosas o comerão. Às vezes é meio difícil, você tem que quebrar algumas coisas, mas não se preocupe, está tudo bem. Coma de todos os modos. Você está se preparando para a viagem. Vocês compreendem? Agora, então, o sangue com o hisopo era colocado sobre a verga da porta. E agora, os israelitas estavam lá dentro. Não havia mais nada que eles tivessem que fazer a não ser vir sob o sangue. Esse era o plano de redenção de Deus. Sob o sangue. Uma vez sob o sangue, estavam seguros. Oh, que coisa! Gostaria de ensinar isso agora mesmo. Uma vez sob o sangue, seguro. Hebreus 10. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Deus disse isso. Essa é a sua palavra. Através da oferta de seu sangue lavado, um homem, no Antigo Testamento, quando fazia algo errado, ele pegava o cordeiro, colocava-o sobre o altar, colocava as mãos sobre sua cabeça, confessava seus pecados, cortava-lhe a garganta e, quando o cordeirinho estava morrendo, tremendo, sangrando, o pecador compreendia que aquele
deveria ser ele, e o cordeiro estava tomando seu lugar, mas ele voltava com o mesmo desejo. Se fosse pego cometendo adultério, roubando, mentindo, o que quer que estivesse fazendo, ele saía com o mesmo desejo, porque dentro daquela célula sanguínea não havia nada além de uma vida animal. Era nascido pelo sexo, não tinha força para tirar aquilo, era só por uma sombra. Mas Cristo morreu uma vez, e através do rompimento de suas células sanguíneas, não o sexo, mas o próprio Deus, colocando sua mão uma vez sobre a cabeça dele e confessando seus pecados e sentindo as coisas do Calvário, quando ele morreu como pecador em seu lugar, você não terá mais consciência de pecado depois disso. O adorador, uma vez purificado pelo sangue de Jesus, não tem mais desejo de pecar. Não diz que você não vai pecar, mas que você não tem desejo de fazê-lo. Não há mais desejo de pecar. Tudo é tirado pela lavagem do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de toda injustiça. Veem o plano como Deus quer nos redimir? Quando saímos do Éden, era um lindo casal lá no Jardim do Éden. Aquele amorzinho adorável e o marido. E então, ao cair, Deus simplesmente nos traz de regresso através da redenção para nos redimir de volta à nossa origem. Nós não estamos sendo levados de volta aos anjos. E todos vocês vão a esses restaurantes e ouvem essas máquinas barulhentas, ou seja lá como o chamam, tocando "Um anjo de olhos castanhos espera por mim". Besteira! Se sua amada esposa se foi, ou alguém, ela espera por você lá como um ser humano imortal. Deus fez anjos, mas Ele nos fez homens. Ele nos fez humanos. Ele não nos redimiu de regresso aos anjos. Ele nos redimiu de regresso ao que éramos no princípio, seres humanos, comendo e bebendo algo. Você vê isso? O caminho da cruz leva de regresso para casa.